Se você não entende para que servem os sacramentos, você está perdendo os encontros mais reais que você pode ter com Cristo nessa vida. Porque o sacramento, ele não é um ritual, ele não é uma formalidade, ele não é uma etapa que você cumpre e risca da sua lista. E essa semana a gente caminhou juntos para chegar até aqui. Na segunda-feira, eu te mostrei que a confissão não é uma humilhação, não é você sendo julgado por um homem, é Cristo perdoando através de um homem. Jesus ressuscitou e disse aos apóstolos em João, capítulo 20, versículo 23: A quem perdoardes, os pecados serão perdoados. Ou seja, ele não foi embora e deixou a gente sozinho. Ele confiou à igreja o poder de perdoar em seu nome. E o padre, ele age em persona Christi, a pessoa de Cristo. Então, quando você se confessa, você não está falando com um intermediário. Você está encontrando Jesus que te olha nos olhos, através daquele homem, e te diz que você está perdoado. E existe uma diferença enorme entre sentir que está perdoado e ouvir isso de uma pessoa real. Na terça-feira, a gente falou sobre a Eucaristia. E Jesus não disse, isto representa o meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. E em João, capítulo 6, ele ainda foi mais direto. Minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E quando os discípulos estranharam e foram embora, ele não voltou atrás. Ele não disse, gente, calma aí, isso é só uma metáfora. Ele deixou aí, porque ele estava falando sério. E o que acontece na consagração se chama transubstanciação. A substância do pão e do vinho se tornam um corpo e o sangue de Cristo. A aparência continua a mesma, mas a essência muda completamente. Então, quando você vai à missa, você não está assistindo um culto bonito. Você está diante de Cristo real, presente, substancialmente, corpo, sangue, alma e divindade. Na quarta-feira, a gente falou sobre o fundamento. E ninguém te explicou direito o que é o sacramento. Você te mandaram fazer. E você foi passando pelo batismo, pela crisma, pela Eucaristia, como se fossem etapas obrigatórias, sem entender que cada uma delas era um encontro real com Cristo ressuscitado. E hoje a gente vai fechar tudo isso. Hoje a gente vai destrinchar os 7 sacramentos do zero, entender por que eles existem, como eles funcionam e como você pode parar de tratar eles como um ritual morto e começar a viver o que eles são de verdade. E o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1131, define assim: os sacramentos são sinais eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja. E cada palavra dessa definição importa. Sinais eficazes significam que não só são símbolos, são sinais que produzem o que significam. A água do batismo não representa purificação, ela purifica de verdade. Instituídos por Cristo significa que não foi uma invenção da igreja, foi Jesus quem criou cada um deles. E confiados à igreja significa que só ela pode administrá-los validamente. Mas por que Jesus escolheu usar matéria? Água, óleo, pão, vinho, palavra, gestos. Porque não só a graça invisível, porque não só a graça invisível direto na nossa alma, porque a gente é corpo e alma, e Deus sabe muito bem disso, porque Ele nos criou, e por isso Ele não só salva a sua alma, Ele salva você por inteiro. E o próprio Cristo é o sacramento primordial, Deus se tornando visível na carne, e a igreja é o sacramento de Cristo, Cristo se tornando visível hoje no mundo, e os sacramentos são a igreja tornando Cristo presente e atuante em cada momento da sua vida. Como o Catecismo ele diz no parágrafo 1084, sentados à direita do Pai e derramando o Espírito sobre o seu corpo, que é a igreja. Cristo age agora pelos sacramentos. Cristo agora presente e não só no passado, não só na história, no agora, no hoje, em cada sacramento que você recebe. E os 7 sacramentos eles não são aleatórios, eles cobrem a vida inteira. Os 3 primeiros de iniciação cristã são batismo, onde você nasce de novo, morre para o pecado e renasce como um filho de Deus e um membro da igreja. Crisma, onde você recebe o Espírito Santo em plenitude e é confirmado como soldado de Cristo. E a Eucaristia, que é o centro de tudo. O alimento espiritual, comunhão real com Cristo, que a igreja chama de fonte e ápice de toda a vida cristã. E depois vem 2 sacramentos de cura: confissão,
ou penitência, onde você é perdoado dos pecados depois do batismo e se reconcilia com Deus e com a igreja. E a unção dos enfermos, onde o doente ou o moribundo recebe a graça especial de Deus para enfrentar o sofrimento e se preparar para o céu. E por fim, os 2 sacramentos de serviço, a ordem sacerdotal, onde o homem é consagrado para fazer Cristo presente através da palavra e dos sacramentos, basicamente um padre, e o matrimônio. O amor de um homem e de uma mulher se torna sinal visível do amor de Cristo pela igreja. E agora, vamos fundo nos 2 que a gente tocou essa semana, a confissão e a Eucaristia, porque esses 2 são os que mais geram dúvida e os que mais geram descuido. Na confissão, você precisa entender que a graça sacramental não só perdoa, ela dá força para você não cair de novo. Não é só uma absolvição, é uma reconstrução. E para você se confessar bem, você precisa de 5 coisas: o exame de consciência honesto, sem minimizar, sem exagerar, o seu arrependimento sincero. Não porque você vai ser punido, mas porque você magoou Deus que te ama. Confissão completa dos pecados mortais em espécie e número. Propósito real de se curar. E não uma promessa que você já sabe que vai quebrar, mas a decisão sincera de mudar. E cumprir a penitência que o padre der. E agora, na Eucaristia, você precisa entender que comungar é um pecado mortal grave, é uma ofensa a Deus. E o que Paulo chama em 1 Coríntios, capítulo 11, de comer e beber o próprio julgamento. Então, antes de comungar, você precisa estar em estado de graça. Se você não estiver, vai à confissão primeiro. E além disso, você precisa do jejum eucarístico de 1 hora antes de receber. Precisa de fé consciente, não uma comunhão no piloto automático, mas você preparado para um segundo antes de receber e reconhecendo que Cristo está aqui. Eu estou recebendo o corpo, o sangue, a alma, a divindade de Jesus. Isso é incomparável com qualquer outra coisa na vida. E agora os erros que você precisa parar de cometer. Primeiro, tratar o sacramento como uma mágica, como se funcionasse automaticamente sem fé. O sacramento não é um feitiço. Você precisa de disposição interior. Segundo, tratar como uma obrigação. Aquela coisa que você faz porque tem que fazer. Pronto. Terceiro, tratar como algo que você já fez e acabou. Eu já fui batizado, já fiz crisma, já fiz a primeira comunhão, mas o sacramento, ele não é um passado. A Eucaristia você vive todo domingo. Confissão você vive quando peca. Esses são encontros contínuos, vivos, e não eventos que você cumpre uma vez. O certo é tratar cada sacramento como um encontro vivo com Cristo ressuscitado. Porque é exatamente isso que é. E agora, vamos para o concreto. Porque teoria todo mundo sabe. O difícil é descer para o real e fazer de verdade. Então, aqui vai uma missão, um objetivo. Se você não vai à missa todo domingo, comece essa semana. Não amanhã, não semana que vem. Essa semana. Domingo você vai e quando você for, você chega um pouco antes para fazer um ato de fé antes da missa e começar. E entra consciente do que você está prestes a acontecer. Se você está em pecado mortal e está evitando a confissão por vergonha ou preguiça, não fica essa semana. Não espera um momento perfeito. Não espera se sentir pronto. Vai. O padre já ouviu de tudo. Ele não vai te julgar. E mesmo se ele te julgasse, não importa. Porque o que importa é você sair de lá livre. E se você comunga, mas sem fé e sem atenção, no próximo domingo, antes de receber a Eucaristia, você para, respira e faz em voz baixa um ato de fé. Senhor, eu creio que és tu, corpo, sangue, alma e divindade. Só essa consciência já transforma a comunhão. Agora, vamos rezar juntos. Senhor, obrigado pelos sacramentos, por não ter ido embora e deixado a gente sozinho, mas por ter ficado presente, real, atuante, através da igreja. Dá-me a graça de nunca mais tratar os sacramentos como um ritual vazio, de entrar em cada missa sabendo que eu estou diante de ti, de chegar a cada confissão sabendo que és tu que me perdoas. Viver nesses encontros com fé, com reverência, com gratidão, porque tu não precisavas de nada disso e escolhestes ficar. Amém. E agora você escolhe hoje
Qual sacramento você está negligenciando? Qual encontro com Cristo você está evitando ou vivendo no automático? Você escreve, você decide e você age, porque o domingo a gente vai direto para a última ceia, direto em Lucas 22, e você vai entender de onde vem tudo isso que a gente falou essa semana. Me segue para não perder e compartilha com alguém que precisa entender os sacramentos de verdade. Se inscreve no canal e que Deus te abençoe.